Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a este curso intensivo do Biologia Mais. Hoje é a nossa primeira aula, tá? Desejo muito boas-vindas aos novos alunos e aos nossos alunos também do extensivo que estão participando desse curso intensivo que nós vamos até dia 16 de janeiro, fazendo uma revisão para o Enem, focado no Enem, inclusive com os exercícios do Enem, dessa apostila que você tem acesso em mãos aí, são exercícios compilados do Enem de 2009 até 2019, tá? Lembrando que ainda você tem bônus durante esse curso, você tem as questões discursivas, você tem as aulas do Atlas 3D, você tem também, tá? O bônus das paulistas, que em breve vou disponibilizar para vocês nesse mesmo portal. E eu queria mostrar, antes da gente começar basicamente a nossa aula, tá? Queria mostrar para vocês aqui este outro bônus, este presente que eu estou dando para vocês, o raio-x do Enem. É uma compilação de estatísticas de todas as disciplinas de 2009 a 2019, tá? Só para você ter uma ideia aqui, ó, biologia, no âmbito geral, a matéria que mais cai no Enem, com cerca de 36%, é ecologia, tá? Então nós vamos chegar aí nesse conteúdo mais adiante no curso. Depois, programas de saúde, biologia molecular, fisiologia humana, citologia e assim por diante. Depois, em cada uma dessas matérias, ecologia, tem o passo a passo, ou tem as matérias dentro de ecologia que são mais cobradas, tem as matérias dentro de biologia molecular que são mais cobradas. Então, você que está assistindo esse vídeo nesse momento, embaixo aqui no portal tem a parte de anexos. Então, você vai ter este PDF, tá, disponível por ser um aluno do curso de Biologia, do Intensivo de Biologia do Biologia Mais, beleza? Então, muito obrigado por você ter confiado e estar fazendo esse curso comigo. Bom, aqui nós temos a quantidade das moléculas presentes no interior dos seres vivos. Lembrando que nós temos as moléculas orgânicas e inorgânicas, sendo que as orgânicas são aquelas formadas basicamente por carbono na sua maior composição, como carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas, enquanto as moléculas inorgânicas, não menos importantes que as orgânicas, são a água e os sais minerais, que nós vamos falar aqui nessa revisão. Começando com a água, que 75 a 85% dos seres vivos são formados por água, depois proteínas, em seguida lipídios, carboidratos, outros, que é que entraria vitaminas, entraria sais minerais e ácidos nucleicos, tá? Tem uma importante aqui, gente, olhando para a proteína, neste caso está em segundo lugar quando eu falo de animais, de células animais, tá? Quando eu falar de vegetal, a proteína não é mais o segundo lugar, ela passa a ser o terceiro lugar. Por quê? Porque carboidrato assume o segundo lugar. Qual que é a diferença básica? No animal, o carboidrato é basicamente para a produção de energia e reserva, tá? Na forma, por exemplo, da glicose, do glicogênio, enquanto que na planta o carboidrato está presente também na forma de amido, só que também na planta temos que lembrar que tem a celulose que forma células vegetais. Então, nas plantas, nos vegetais, não é a proteína e sim o carboidrato, que passa a ser o segundo lugar aqui, tá? O que nós temos que lembrar sobre a água? A água, sua molécula H2O, né? Isso é conhecido desde sempre, tá? É a molécula polar, aquela que tem cargas elétricas nos seus polos, mas ela é neutra, tá? Quando você relaciona a polaridade dela, porém ela é capaz de interagir com outras moléculas polares. A água faz ponte de hidrogênio, tá? Ponte de hidrogênio são aquelas ligações de hidrogênio que tem o FON, né? Sabe do FON, Rui Medeiros? Vamos falar oi pro Rui Medeiros, está meu cameraman aqui hoje. Tudo bem, Rui Medeiros? Olá, professor Benoit. Tudo beleza, e você? Ótimo, está me auxiliando aqui nas gravações do nosso intensivão, tá? Então, o FON é o macete da buzina do trem, né? FON, né? São os elementos mais eletronegativos que fazem parzinho ali, né? O que roubam os elétrons do hidrogênio, fazendo com que haja ponte de hidrogênio entre flúor, oxigênio e nitrogênio. Estou correto, Rui Medeiros? Corretíssimo. Muito bem, tem nada melhor do que ter um químico presente aqui, qualquer dúvida que eu possa ter sobre bioquímica, tá? Então, pontos de hidrogênio são ligações extremamente importantes que vão ligar água com água normalmente, fazendo o quê? A força de coesão. Coesão, gente, é água mais água. O que é água mais água? É quando as moléculas de água interagem entre si com as pontes de hidrogênio. É uma ligação forte a coesão. E graças à coesão,
ocorre a tensão superficial. Tensão superficial é aquela película, parece uma película plástica que se forma na superfície da água. Quando a gente observa, né, por exemplo, um pequeno insetinho pairando ali ou em pé na superfície da água, coisa que seria impossível por um grande animal como a gente, tá? O insetinho consegue ficar ali em cima justamente porque ele aproveita essa tensão superficial. A formação de uma gota d'água, uma gota de orvalho, só é possível devido à tensão superficial, que ocorre essa força de coesão entre as moléculas de água. Mas existe também uma outra força chamada de adesão. A adesão é quando a água se liga com uma outra molécula polar, como por exemplo o algodão, as fibras do algodão, como por exemplo o papel, tá? Então ela molha, a água que tem a capacidade de molhar alguma coisa, algum objeto, algum tecido, é que aquilo lá tem moléculas polares, que a água pode exercer as suas ligações, tá? E quando você remete a um processo chamado de capilaridade. A capilaridade é uma propriedade da água também, que é como se ela tivesse a capacidade de subir pelas paredes de tubos muito finos, como por exemplo um fio de cabelo, ou como um xilema, né? Os vasos condutores de seivo xilema nas plantas. A água sobe espontaneamente, aproveitando essa propriedade da coesão, água com água, e da adesão, da água com as paredes do xilema. É claro que essa força ela tem um limite, né? Isso vai durar mais ou menos ali um metro de altura, tá? Não vai mais do que isso. A gente sabe que quem eleva a seiva nas plantas até a copa das árvores não é a capilaridade, não é a pressão positiva de raiz, e sim é a força de transpiração, né, da atmosfera, que a atmosfera realiza na copa das árvores. Tudo bem? Então essas são as primeiras questõezinhas, primeiras lembranças da nossa revisão sobre a água, tá? Aqui eu posso mostrar para vocês a molécula de água no seu formato. Que formato é esse aqui, Rui Medeiros? É um formato espacial, geometria? Angular, né? A água tem aqui entre os hidrogênios, ela tem uma angulação de 106 graus, Rui, é isso? Entre essa molécula de água, não, 104,5. 104, entre os H's aqui, né? Isso, 104,5. 104,5 graus, beleza? Olha que informação interessante que o Rui Medeiros nos acrescentou aqui, tá? Aqui nós temos a interação entre várias moléculas de água pelas pontes de hidrogênio, que são esses pontilhadinhos aqui, tá? Lembrando que a partir das pontes de hidrogênio, né, nós temos a força de coesão, e a partir da coesão nós temos a tensão superficial, né? Então nós temos aqui, por exemplo, um insetinho pairando sobre a água, um clipe de papel, né? Se você jogar um clipe de papel na água, ele afunda. Se você nunca fez esse teste, faça. Joga um clipe de ponta na água que ele vai afundar. Mas se você colocá-lo delicadamente, deitadinho na superfície, ele vai ficar dessa forma aqui, ó, como se ele tivesse num plástico, uma superfície plástica ali bem tranquila. Tá? Aqui as gotinhas de orvalho na superfície da folha e aqui o nadador saindo da água e aquele clique exato onde a água cria uma película em volta do corpo dele graças à tensão superficial. Tá? Aqui a capilaridade, lembrando que a capilaridade faz as moléculas de água subir pela parede do tubo usando a coesão e cada uma delas puxa outra molécula de água usando ao contrário, ela sobe pelas paredes do tubo usando a adesão e cada moléculazinha de água puxa outra por coesão. E assim temos a capilaridade que faz com que a água suba pela parede de tubos muito finos, como por exemplo o xilema das plantas, ok? Além disso, a água é um solvente universal, ou seja, ela é capaz de dissolver basicamente todas as coisas, todos os tipos de soluto no nosso corpo. E assim ela forma também os fluidos orgânicos. A água forma o sangue, basicamente, ela forma a urina, ela forma a linfa, tá? Ela forma as secreções, né? As lágrimas e dentre outras, tá? Os líquidos intersticiais, o suor. A água basicamente é solvente de tudo do nosso corpo. Ela também trabalha de importante no metabolismo, através de duas situações. Uma delas é a chamada síntese por desidratação e a outra é a quebra
por hidrólise. O que acontece? Se você quiser separar duas moléculas, já dizia nossa avó, joga água que separa, tá? Se alguém tá brigando, joga água que separa. Se um cachorro tá mordendo o outro, aquele trupé, joga água que separa. Então, se você quiser separar duas moléculas dentro da célula, joga água que ela separe. Então você vai ter uma hidrólise, uma quebra através da água nesse caso, tá? Então para você hidrolisar uma molécula, geralmente utiliza-se água. Não é misturar na água, tá, gente? Vou misturar na água. Eu vou pegar sacarose, vou pegar o açúcar lá que está lá no seu açucareiro, misturar na água, vai ter uma hidrólise? Não. Aí vai ter uma dissolução, né? Eu vou pegar, por exemplo, dentro das células, uma molécula de sacarose, uma enzima vai colocar água dentro da molécula e aí ela vai se separar. Isso é quebra por hidrólise. E o contrário é a síntese por desidratação. Se você quiser unir duas moléculas, juntar, colar, tira a água, tá? Ao tirar a água, essas moléculas realizam uma ligação. Essa ligação pode ser uma ligação peptídica, uma ligação glicosídica, aí vai depender do exemplo que a gente vai utilizar, tá? Lembrar também que a água atua como moderador térmico dos corpos, dos organismos. Ela evita variações bruscas de temperatura, tá? Então, por exemplo, há 2 dias atrás, aqui estava fazendo 30 graus, 32 graus, hoje está fazendo 9 graus, então a variação térmica do ambiente foi altíssima, só que o nosso corpo não variou tanto assim. Nós temos mecanismos, né, para evitar o superaquecimento do corpo ou o superresfriamento, porém a água com certeza evita essas variações mais bruscas. Se nós fôssemos feitos de outro material, nós fôssemos feitos de ferro, por exemplo, né? Claro que é uma brincadeira, mas nós teríamos muito mais dificuldade de manter nossa temperatura constante, porque nós iríamos esquentar e esfriar com muita facilidade, tá? O calor específico da água é em torno de 1 caloria grama grau Celsius. É assim que escreve o Rui Medeiros, calor específico? Na verdade, embaixo tem vezes, é grama vezes grau Celsius. Aqui? Não, embaixo. Esse daí é lá. Tá, aqui. Isso, grama grau Celsius. Assim? 1 caloria grama grau Celsius, mas significa a quantidade de energia que eu preciso para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Sabe qual que é o calor específico do ferro? Ó, água. Sabe do ferro, gente? 0,1 caloria grama grau Celsius. Sabia dessa, Rui Medeiros? 0,1 caloria. Olha só, o ferro é muito menos, tem muito menos calor específico, ou seja, ele esquenta muito rápido. Você colocar uma frigideira no fogo, em 10 segundos ela está pelando, e se você também tirar, ela esfria rapidinho, tá? Então, nesse caso, a água tem um importante papel por ter essa propriedade. E outra coisa importante de saber é que ela vai variar de acordo com a espécie. Então, por exemplo, espécie humana, a gente já falou, em torno de 70%, mas eu tenho água viva, né, um quinidário, que ela tem cerca de 95% de água, por isso que ela é chamada de água viva, tá? Idade, então uma criança, um bebezinho, ele tem muito mais água do que um idoso, tá? A gente vai perdendo essa capacidade não de tomar água, de reter água nos tecidos, no organismo, no metabolismo como um todo. Ah, professor, então se eu tomar água, vai evitar o envelhecimento? Talvez não evite, mas assim, ajude, retarde, assim, não vai fazer uma diferença tão grande, né? Mas água é importante para tudo, né? A gente fala, para fazer dieta tem que tomar água, para dormir bem tem que tomar água, para não envelhecer ou envelhecer com qualidade tem que tomar água. A água é fundamental. Para não ter sede também é muito importante tomar água, principalmente o professor quando está dando aula, tá? É uma coisa que ele tem que fazer com frequência. Tecido, gente, o que é um tecido? Os tecidos, eles têm essa relação de água, né? Quantidade de água, quanto maior o metabolismo. Então, se eu comparar o cérebro, por exemplo, né? O tecido nervoso, a quantidade de água no tecido nervoso é 90%, tá? Agora, conforme eu vou diminuindo essa especialização, músculos 80%, né? Ossos, você tem em torno de 40%, até o tecido ou órgão ou parte do seu corpo que tem menor quantidade de água. Sabe qual que é, Rui Medeiros? A parte do corpo que tem menos água? Menos água? Não sei. Dentes? Os dentes. Apenas 12% de água, mais ou menos ali, tá? Lembrando que dentro dos dentes existem células e o dente é vivo, né? Por isso que ele tem raiz e tudo, ele dói se ele for machucado, enfim, tá? Tem água ali, mas em menor quantidade. Aqui
É um esqueminha mostrando uma ligação peptídica, tá? Só para mostrar para vocês como é que funciona a questão da água na síntese por desidratação. Então, desse lado aqui, ó, eu tenho um aminoácido chamado de glicina, nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Aqui eu tenho um OH, aqui eu tenho um hidrogênio, OH e hidrogênio se aproximam e liberam uma molécula de água. Como o carbono faz 4 ligações e ele perdeu esse OH, ele fica carente e fica só com 3. Então ele precisa de mais uma para completar, tá? O nitrogênio faz 3 ligações, ele perdeu um hidrogênio. Então ele fica carente, fica só com 2. Nesse caso, o que vai acontecer? A ligação peptídica vai ser a ligação do carbono de um aminoácido, do grupo carboxila de um aminoácido, tá? Que não é mais carboxila, porque ele perdeu o OH, tá? Com a amina do outro aminoácido que perdeu o hidrogênio. Então fica dessa forma aqui, ó. Essa parte seria uma ligação peptídica, onde eu tenho um C ligado a um duplo oxigênio, ligado a um nitrogênio e a um hidrogênio. Então isso aqui é uma ligação peptídica. Aqui eu tenho 2 aminoácidos, são dipeptídeo, aminoácido 1, aminoácido 2, tá? Isso aconteceu porque a água foi retirada. Então nós tivemos aqui um processo de hidrólise, ok? Desculpa, de síntese por desidratação. A hidrólise é o contrário. Se eu adicionar uma molécula de água nessa ligação peptídica, o OH vai se ligar com o carbono, o hidrogênio vai se ligar com o nitrogênio e eu vou separar as duas moléculas aqui, tá bom? Bom, gente, então em relação à água era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Foi uma revisãozinha bem rapidinha, bem objetiva. Agora eu vou falar um pouquinho sobre sais minerais, tá? O que eu tenho de importância para falar de sais minerais? Eu separei essa tabela aqui que resume bastante coisa, tá? Sais minerais, eu tenho que lembrar do sal mineral, eu tenho que lembrar geralmente das principais funções, tá? Da carência, que não está aqui na tabela, mas a gente vai completar, ok? E as fontes alimentares, beleza? Então, o primeiro aqui é o ferro, né? O ferro, eu vou colocar o símbolo do ferro aqui. O ferro pode ser mais 2 ou mais 3, Rui? Com certeza, 2 ou 3. Qual que é o nosso, você sabe, principal do organismo? É o ferro 2? Ou não tem essa relação? Se eu for analisar o ferro no meu organismo, lá, tem uma proporção maior, ferro 2 ou ferro 3 ou não? Eu não sei. Vamos colocar aqui, ó, ferro 2 ou ferro 3? Isso aí. Produção de hemoglobina e mioglobina, ou seja, transporte de oxigênio, tá? A carência, vou colocar aqui no cantinho, ó, a carência. A carência do ferro provoca anemia, tá? Ferro, carência. A carência do ferro provoca a anemia. Essa anemia, gente, ela é uma anemia específica, chama-se anemia ferropriva. Ferropriva, tá? Ou seja, privação de ferro, beleza? Eu vou encontrar o ferro nas carnes, principalmente fígado, vegetais verdes, tá? Leguminosas. Então, basicamente tem aquela questão do encontro do ferro. Tem o mito, né, que se eu cozinhar com panela de ferro ou colocar ferro na comida, isso vai enriquecer o alimento. Eu já até li que tem um pouco de sentido isso. Porém, a quantidade é tão pequena que muitas vezes não vale a pena, né? A menos que você tenha uma panela de ferro lá na sua casa e tal. Mas às vezes não vale a pena você confiar nisso, né? Bem enferrujada, né? Exatamente, tá? Cálcio. Cálcio é o Ca mais 2, tá? Estrutura dos ossos e dentes. Aqui ele forma um sal insolúvel que eu falo, Rui? Fosfato de cálcio? Um fosfato de cálcio. Bom ter o Rui aqui que ele vai tirar minhas dúvidas, tá? Isso. Coagulação sanguínea, tá, gente? Ele é importante na cascata de coagulação. Contração muscular e acrescentem aí também impulso nervoso. Professor, o cálcio participa de impulso nervoso? Participa. Ele ajuda a liberação de neurotransmissores na fenda pré-sináptica, tá? Normalmente a gente fala que o sódio, o potássio que participam da condução do impulso nervoso, mas na verdade também o cálcio participa quando ele, né, ajuda a liberação dos neurotransmissores da fenda pré-sináptica, tá? Vou encontrar cálcio em laticínios, vegetais escuros. E a carência de cálcio? Vamos lá. Carência de cálcio, eu vou colocar aqui, eu posso ter enfraquecimento ósseo,
enfraquecimento ósseo, posso ter hemorragia, tá? Posso ter fraqueza muscular, beleza? Lembrando que o nosso maior reservatório de cálcio está nos ossos, 99% do nosso cálcio está nos ossos, tá bom? Fósforo. O fósforo, geralmente ele aparece na forma de fosfato, né? E não de fósforo livre. O fósforo é o PO4, na verdade, fosfato é o PO4-3, tá? Eu não sei ao certo se existe fósforo elementar no nosso corpo, Rui, você sabe disso? Acho que é só na forma de fosfato, né? Inclusive no ácido nucleico, lá no DNA, que a gente tem aquela representação do nucleotídeo, né? Isso aqui é a base nitrogenada, isso aqui é uma pentose, é um açúcar de 5 carbonos, e a gente fala que isso aqui é o fosfato, que na verdade é o fósforo na forma orgânica, né? Nesse caso aqui. Então nós temos aqui estrutura de ossos e dentes juntamente com o cálcio, formação de ATP, né? Adenosina trifosfato, são 3 fosfatos para formar o ATP, e ácidos nucleicos na medida que eu acabei de desenhar aqui um nucleotídeo. Nucleotídeo, que é o fosfato, a pentose e a base nitrogenada, tá? Eu vou encontrar o fosfato em carnes, laticínios, peixes, aves, legumes, cereais, tá? Falta de fosfato, gente, falta de fosfato, carência, a gente pode ter fosfato. Você pode ter também, mesma coisa aqui do cálcio, enfraquecimento ósseo. Enfraquecimento ósseo. Tá? Você pode ter apatia, falta de energia, porque pode ter a ver com dificuldade de produção de ATP. Tá? Dificuldade na produção de ATP. Entre outros, tá bom? Sódio, potássio, tá? Ó, sódio e potássio, os dois geralmente a gente fala junto, tá bom? Participa do equilíbrio hídrico, ou seja, do balanço entre os líquidos corporais, porque dependendo da quantidade de sódio que nós temos dentro e fora da célula, existe osmose e eu posso desidratar, eu posso hiperidratar a célula, dependendo da concentração, tá? Atua no processo da formação do impulso nervoso, ok? Mesma coisa que o potássio, ó, participa do equilíbrio hídrico, atua no processo da formação do impulso nervoso, tá? Relacionado com o processo de contração muscular também. Então, sódio é o Na+, potássio é o K+, tá? Eu vou encontrar aqui no sal de cozinha. Também que sal de cozinha não é um alimento, né? Mas é um item na nossa cozinha que está na cozinha de todo mundo. Então, se tem fonte de cloro, fonte de sódio e também de iodo, né? Porque a maioria do sal que é comercializado é iodado, graças a uma legislação que obriga a colocar o iodo no sal de cozinha. Se você não quiser comer iodo no sal de cozinha, você tem que comprar um sal rosa do Himalaia, né? Que é um sal refinado, é um sal que o Himalaio vai buscar lá no Everest esse sal, desce com aquela tora de sal nas costas, né? E manda pra cá por R$5 o potinho ali, que eu desconfio que não seja do Himalaia. Só que vai comprar muito na né, Rui? Você cara pinte aquele sal. Exato, eu desconfio que seja um sal grosso jateado de rosa ali, né? Mas nunca consegui provar minha teoria, porém tem quem goste, tá? O cloro, gente, ó, o cloro, ele participa também do equilíbrio hídrico do corpo, tá? Forma o ácido clorídrico no estômago, então juntamente com o hidrogênio, o cloro forma um HCl, então tem uma importância na digestão, né? Então no nosso dia a dia aí, a gente está usando cloro em grandes quantidades para fazer o HCl, para promover tanto a digestão, né? Criando um pH ideal para que as enzimas estomacais como a pepsina trabalhem,
mas também realizando a proteção. Ele é um bactericida, porque bactérias dificilmente sobrevivem no pH 2, né? Ao mesmo tempo, ele tem a capacidade de desmineralizar. Então, se um osso, você engolir por engano um osso de galinha, né? Ele vai ser completamente desmineralizado lá no seu estômago. Ele só não vai desmineralizar o que não é orgânico, né? Tipo, comer pedra. Não vai adiantar muita coisa, o HCl não vai ter muito efeito ali, tá bom? Sal de cozinha aqui também. Além disso, temos aqui na tabela flúor. O flúor está presente. O flúor é o que, Rui Medeiros? É mais, é menos, não é nada? F-. Ah, sim, olha lá, muito bom. Participa da formação dos ossos também e dentes, tá? Eu lembro quando eu estudava na escolinha lá, quando eu tinha meus, sei lá, 8 anos, a gente fazia o bochecho com flúor lá na escola para evitar cáries, né? A escola fornecia isso aí pra gente. Água fluoretada e peixes. O magnésio compõe a molécula de clorofila Mg+2, né? É da família do cálcio também, magnésio, né? Atua na atividade muscular e nervosa, vegetais, cereais e frutas. E o iodo? O iodo é mais ou menos, Rui Medeiro? Iodo, mesma família deles. É o menos. Isso, muito bom. Componente do hormônio da tireoide, tá? O hormônio T3, T4, a gente vai falar mais adiante na nossa revisão, tá? Então, sal iodado, principalmente, peixes, frutos do mar, e deficiência de iodo pode gerar o bócio, tá? O bócio chamado endêmico, que é um bócio por falta de iodo na alimentação. Tá? Hoje praticamente é difícil você encontrar bócio endêmico por falta de iodo, porque o sal de cozinha está na mesa de praticamente todo mundo e já ter acesso àquela quantidade já seria suficiente. Tá? Se não fosse isso, né, Rui? Ó, sal iodado ou peixes e frutos do mar, seria mais... Eu vi no livro também que você vai encontrar iodo em alcachofra, tá? Se depender da alcachofra, pra eu ter iodo, eu tô lascado, né, velho? Porque acho que eu nunca comi uma alcachofra, eu só passei no mercado, perto dela assim, né? Mas um pouco de longe, porque ela não era muito convidativa. O preço dela não era muito legal, né? Não é das coisas mais bacanas. Não. E aí nós temos aqui, gente, falamos um pouquinho sobre sais minerais, vamos agora revisar o conteúdo de carboidratos, tá? O que eu preciso saber sobre carboidratos? Carboidratos também são chamados de glicídios, glucídios, açúcares ou hidratos de carbono, tá? Então, o que é um hidrato? Você tem lá o carbono e água. Tipo um carbono hidratado, né? É um carboidrato. Então, eu posso colocar aqui, eu não coloquei aqui, mas vou colocar, uma fórmula básica do carboidrato, que é essa aqui, CnH2nON, que na verdade isso aqui é uma fórmula básica de monossacarídeos. Monossacarídeos, tá? E o menor monossacarídeo que nós temos é uma chamada triose. Uma triose que tem 3 carbonos, então ela é C3H6O3, tá? Lembrando que existe o PGAL, que é o gliceraldeído fosfato. É o primeiro carboidrato produzido pela fotossíntese, depois que vem a glicose, tá? Depois das trioses nós temos as tetroses. Aí vem, segue a fórmula. C4H8O4. Depois temos as pentoses. C5H10O5. Depois as hexoses. C6H12O6, que é a molécula mais famosa, né? Acho que depois do H2O, o C6H12O6 é uma das mais conhecidas, né? Não fiz essa estatística, mas posso fazer um chute quase certo disso aqui, tá? Então veja, ó, triose que eu falei, PGAL ou PGAL, tá? É um exemplo de molécula famosa. A tetrose a gente não tem ali, né, uma molécula muito famosa, então não vou citar nenhuma delas, tá? As pentoses eu tenho duas. Uma delas chama-se ribose, que a gente já viu, que é C5H10O5, tá? E eu tenho também a desoxirribose.
Agora veja, pessoal, o pessoal reclama que na biologia, na química tem uns nomes meio absurdos, mas às vezes se você usar a lógica fica muito mais fácil entender. Desoxirribose. Por que é desoxirribose? Veja qual que é a fórmula dela. É C5H10O4. Olha, ele desoxi a ribose, tirou um oxigênio da ribose. Por isso que é desoxirribose e não uma ribose. Ah, mas ela é uma pentose? É, ela é uma pentose, uma variável da ribose. Mas está presente desoxirribose no DNA, ribose no RNA, tá bom? Além disso, as nossas hexoses, glicose, frutose e galactose. Galactose, tá? Então, basicamente é isso que eu tenho que saber. Monossacarídeos são as moléculas pequenas, como glicose, frutose e galactose. Esses são exemplos de hexoses, tá? Mas todos esses que eu citei aqui no quadro são monossacarídeos. Pentose, tetrose, triose. E qual que é a importância deles? Eles não precisam sofrer hidrólise para ser absorvidos pelo nosso organismo, tá? Então, qualquer uma dessas formas que aparecer lá no seu intestino, no seu sangue, isso vai ser absorvido. Glicose, frutose, galactose. É claro que existe ali uma, né, por exemplo, aqui nos hexoses, glicose, frutose e galactose, de certa forma, elas têm que ser convertidas em glicose para ser absorvida. Mas elas não precisam ser digeridas, tá? Então a frutose tem que virar glicose, a galactose tem que virar glicose, mas não precisa de digestão. O resto pode ser absorvido diretamente, tá? Depois eu tenho o disacarídeo. O disacarídeo é a união de dois monossacarídeos, formando, por exemplo, a sacarose. O que é a sacarose? Sacarose é uma gli mais uma fru, tá? Glicose mais frutose. Uma maltose, maltose é gli mais gli, glicose mais glicose. E depois eu tenho a lactose é glicose mais galactose. Tá? Lembra do Galac, o chocolate Galac, né? Você vai lembrar que é gostoso, né? Que aquilo ali é um carboidrato, tá? É do leite, está associado ao leite também. Outra coisa, nem todo carboidrato é doce, tá, gente? Então a gente pode pensar o seguinte: todo doce é carboidrato, nem todo carboidrato é doce, apesar de chamar açúcar. Então eu posso falar melhor, ó. Todo doce é açúcar, nem todo açúcar é doce. Mas como assim, professor, nem todo açúcar é doce? O amido é um açúcar e o amido não é doce, tá? Então tem essa relação. Quem dá o doce realmente, aquele doce gostoso, aquele doce viciante, é a frutose. Então tudo que tem frutose, gente, é docinho, docinho, tá? Então a sacarose, ela é doce não pela glicose, mas pela frutose. Então quando a gente tem um alimento e ele tem um doce ali, ou ele tem frutose de maneira natural, derivado de fruta, ou foi acrescentado frutose no alimento para que ele possa se tornar doce, tá? Então tem essa relação. Se o cara faz, né, um alimento de má qualidade, muitas vezes, para dar uma enganada no sabor, na qualidade, o cara enfia açúcar ali para dar uma enganada no seu cérebro. A tubaína é um exemplo disso, né? A tubaína, geralmente, que é um refrigerante concorrente dos outros mais famosos, ela não é de boa qualidade, então os caras enfiam açúcar, ela tem cerca de 60% de açúcar na tubaína, né? Por isso que geralmente você fica meio viciadão, assim, né? Que delícia essa tubaína docinha, né? Mas tem menos, vamos dizer lá, componentes do que Guaraná, por exemplo, né? Que é uma bebida feita com o Guaraná, um fruto, né, de uma planta da Amazônia, tá bom? E os polissacarídeos como amido e glicogênio. Amido e glicogênio são polissacarídeos de reserva, tá? Celulose e quitina são polissacarídeos estruturais. Estruturais, tá bom? É isso. Então, gente, o que eu vou fazer agora? Ó, eu fiz uma partezinha de teoria, tá? A gente revisou água, sais minerais e carboidratos. E agora, você está com a apostila em mãos aí, tá? Vou selecionar ao longo da nossa aula algumas questões relacionadas ao assunto da revisão.
Então assim, eu não vou ficar fazendo todas as questões com vocês. Eu selecionei algumas questões para eu realizar aqui na aula, para você acompanhar comigo aí, e depois fica a seu critério, tá? Continuar treinando essa revisão, estudar o que eu estou passando. Esses slides que eu estou mostrando aqui, também tá aqui embaixo no portal. Além do raio-x do Enem, tem os slides em PDF, então você não precisa ficar preocupado em copiar o que está no slide. Pode copiar o que eu estou passando aqui no quadro, vai facilitar bastante o seu estudo, tá? Então a primeira questão que eu selecionei, na verdade, é a questão 3 da nossa apostila, tá? É do Enem de 2014. Olha o que ele fala. Meios de cultura são utilizados como fontes de nutrientes para o crescimento de micro-organismos em laboratório. Pesquisadores brasileiros avaliaram a viabilidade na produção de ácido lático pela bactéria. Ó, ácido lático pela bactéria Leuconostoc mesenterioides B512F. Utilizando na composição do meio de cultura um substrato à base de material obtido do aproveitamento de excedentes de agroindústria tropical, local de caju, tá? Então o cara aproveitou lá restos, substrato à base de material obtido do aproveitamento de excedentes da agroindústria de caju. Então pode ser o bagaço, o suco estava azedo, a casca do caju, tudo que não ia ser utilizado, os caras utilizaram ali para fazer essa experiência, tá? Os resultados obtidos mostraram que o meio de cultura enriquecido com xarope de caju propiciou um crescimento adequado dessa bactéria. Então o cara pegou lá um meio de cultura, tinha aquela bactéria, ele colocou um extrato, um xarope dos excedentes lá do caju e mostrou que essa bactéria cresceu. Por quê? Que essa bactéria queria pegar alguma coisa que tinha no xarope de caju e transformar em ácido lático, como se fosse uma fermentação lática. Lembra da fermentação lática? Tá? O carboidrato, ó, presente no xarope de caju, que auxiliou o crescimento dessa bactéria foi. Então vamos olhar aqui. Claro que todos os que estão listados são carboidratos, né? O Enem não ia ser tão bosta de colocar lá uma proteína, né? Ou um lipídio, beleza? Então você tem aqui uma celulose, que é um polissacarídeo. Você tem uma glicose, que é um monossacarídeo. Aí você tem uma maltose, que é um disacarídeo. Uma lactose, que é um disacarídeo. E uma ribose, que é um monossacarídeo, tá? Só que o que acontece, gente? Celulose, ela é muito grande. Tá? É uma molécula muito grande, nem todo micro-organismo, nem todo ser vivo consegue utilizar a celulose, certo? Então se fosse das fibras do caju, alguma coisa lá, não seria tão fácil fazer um xarope ali para que se extraísse, para que se convertesse celulose diretamente em ácido lático. Então primeiro a bactéria teria que quebrar a celulose em glicose, porque a celulose basicamente é um polímero de glicose, tá? Teria que converter a celulose em glicose para depois utilizar. Maltose. Eu preciso quebrar a maltose em glicose, lactose precisa ser quebrada em glicose mais galactose, e ribose não é usada como fonte energética, ribose é estrutural, então não daria para fazer isso, tá? Então basicamente quando eu tenho uma fermentação, eu tenho a glicose sendo utilizada de maneira anaeróbia para a produção de ácido lático. Primeiro, essa glicose é convertida em piruvato, tá? Só que como o NADH não tem para quem doar os seus elétrons, porque não tem oxigênio presente, ele devolve os elétrons para o piruvato. Então o piruvato passa a ser o aceptor final de elétrons numa fermentação lática, transformando-se em ácido lático, tá? Então nesse caso, provável carboidrato que está presente no xarope do caju e que permite o crescimento das bactérias é um carboidrato, é um monossacarídeo energético, que como a glicose, por exemplo, tá bom? Vamos seguindo aqui. Agora eu vou passar a falar um pouquinho sobre lipídios. Lipídios são formados, né, por ácido graxo mais um álcool, tá?
Então esse álcool pode mudar a quantidade de ácido graxo, pode ser um ácido graxo, pode ser 3 ácido graxo. Esse álcool pode ser um glicerol, pode ser um esterol, tá? Pode ser um outro tipo de álcool, aí pode mudar a classificação do lipídio, beleza? Por exemplo, um carboidrato, quando você digere um carboidrato ou quebra um carboidrato, normalmente a menor porção do carboidrato é um monossacarídeo, tá bom? Um lipídio, quando esse lipídio é quebrado, a menor porção do lipídio é um ácido graxo mais um álcool, tá? Na proteína é o aminoácido. Nos ácidos nucleicos é o nucleotídeo, tá? Então sempre tem aquela porção maior que a gente chama de macromolécula e aquela porção menor que é a micromolécula. Funções dos lipídios. Então eles podem ser do tipo estrutural, formando, por exemplo, as membranas celulares, membranas plasmáticas. Podem ter reserva energética, tá? Uma fonte de reserva no tecido adiposo ou uma utilização na produção de energia, na falta de carboidrato. O lipídio sempre é a segunda molécula mais utilizada pela célula. Primeiro é o carboidrato, em segundo lugar vem o lipídio. Só em terceiro vem a proteína, caso não tenha mais carboidrato nem lipídio. Como ele está no tecido adiposo, também ele atua como isolante térmico, de maneira que os animais endotérmicos, aqueles que produzem calor, de certa forma não faz sentido ele produzir calor se ele não conseguir reter esse calor. Então ele precisa ter sim um tecido adiposo para ajudar nessa retenção de calor, por isso que ele é isolante térmico. Além disso, lipídios possuem função hormonal, tá? Nós temos hormônios sexuais, hormônios da adrenal, como o cortisol, por exemplo, tá? Que estão presentes, que são originados a partir de lipídios como o colesterol. O colesterol dá origem à testosterona, dá origem ao estrogênio, dá origem ao cortisol, tá bom? Isolante elétrico, porque nós temos lipídios na bainha de mielina, naquelas células que recobrem os axônios dos neurônios, os chamados oligodendrócitos, né, no sistema nervoso central, e as células de Schwann no sistema nervoso periférico, tá? E também tem os impermeabilizantes, que é o caso das ceras nos vegetais, que evitam a secação, a transpiração nas folhas, nos frutos, tá? Tem a cera de abelha também, tem a cera de ouvido, né, que é uma proteção também natural nossa, que é que é formada a partir de lipídios, ok? O próximo slide aqui é uma tabelinha para fazer esse resuminho. Eu tenho lipídio simples, que contém apenas ácidos graxos e álcool, tá? E eu tenho lipídios complexos, que além do ácido graxo e do álcool, apresenta uma outra molécula, tá, acrescida nisso. Então, basicamente, eu tenho, triglicerídeos ou triacilgliceróis, ceras, fosfolipídios, esfingolipídios, carotenoides e esteroides, tá? Os óleos e gorduras, os chamados triglicerídeos ou triacilglicerol, o nome é autoexplicativo, 3, acil, ácido graxo, glicerol é o álcool, o tipo do álcool que ele tem lá. Então são 3 ácidos graxos ligados a um glicerol, tá? Reserva energética de animais e vegetais, sendo que os óleos são de origem vegetal, eles são insaturados e têm a temperatura ambiente um aspecto líquido, tá? Eles são líquidos à temperatura ambiente. Nós temos também as gorduras de origem animal, que elas são sólidas à temperatura ambiente, são saturadas, tá? O mais legal é que você vê, por exemplo, essa mudança de sólido para líquido com óleo de coco, né? O óleo de coco, em determinadas temperaturas, se eu não me engano, acima de 24 graus, ele é líquido, ele tem aspecto de óleo. Mas abaixo de 24 graus, ele fica meio pastoso. Ô, Rui Medeiros, você sabia que eu joguei fora um vidro de óleo de coco porque eu achei que tinha estragado, Rui Medeiros? Ele tinha ficado sólido? Eu não sabia disso, velho. Eu comprei o óleo de coco uma vez, primeira vez que comprei óleo de coco. Não, porque tava óleo de coco, é bom pra isso, é bom pra aquilo. Comprei, tava líquido, bonitinho lá, deixei lá no armário de dispensa. Aí eu falei, acabou meu azeite aqui, vou botar um óleo de coco.
peguei aquela coisa cebosa, aquela coisa preta, branca, pastosa, falei, que coisa horrorosa, estragou esse óleo vagabundo, estragou esse óleo de coco, joguei fora. Depois que eu fiquei sabendo que abaixo de 24 graus ele fica sólido, aí eu fiquei muito bravo, né, velho? Não acreditei naquilo. Hoje estaria como esse óleo de coco? Ah, hoje estaria quase um cubo de gelo, né? De tão frio que está. Ó, então é isso. As ceras, impermeabilização da superfície das folhas, frutos, dos insetos também, tá? Pelos, penas, construção dos favos de abelha, tá? Os fosfolipídios desempenham um papel estrutural importante nas membranas celulares. Fosfolipídio que tem o fosfato, né? A cabeça fosfato polar e as caudas lipídicas apolares, tá? Esfingolipídios são importantes na constituição das membranas celulares também, particularmente das células nervosas. A mielina, a famosa bainha de mielina, é um esfingolipídio, tá? Envolve os nervos agindo como isolante elétrico, beleza? Carotenoide. Carotenoides são pigmentos auxiliares na fotossíntese que estão lá nos vegetais e quando ingeridos na alimentação, eles dão origem à vitamina A. Os carotenoides são quebrados e dão origem à vitamina A. Gente, não tem vitamina A nos vegetais, tá? Você tem o quê? Carotenoide. E quando você ingere carotenoide no seu corpo, o carotenoide vai ser transformado em vitamina A, tá bom? E finalmente os esteroides, papel regulatório, hormonal, como cortisol, hormônios sexuais, vitamina A, D, E e K, que são as vitaminas lipossolúveis, tá? Além disso, o colesterol é importante na composição, na integridade das membranas celulares. E colesterol ele tem duas origens. Ele tem uma origem exógena, que vem da alimentação, de origem animal, e endógena, que vem do seu fígado, tá? E muitas vezes, então, tem que haver um equilíbrio entre isso. Tem muita gente que come muitas coisas com colesterol, muita carne normalmente, e o cara tem um colesterol baixo. Porque às vezes naturalmente o colesterol endógeno dele já é baixo. Já outras pessoas fazem dieta, são saudáveis, comem peixe, né? E come castanha, e o colesterol é elevado, porque ela produz colesterol de uma maneira exagerada, tá? Então, colesterol é de origem animal. Quando você compra aquele óleo lá, né, caro lá no mercado, tá escrito assim, 0% de colesterol embaixo, como todo óleo vegetal, né? Olha, mas peraí, eu tô me confundindo agora. É 0% de colesterol, como todo óleo vegetal, então qualquer óleo vegetal não vai ter colesterol? Não, né? Quer dizer, o cara faz uma propaganda, põe um coração ali, né? Bom pro coração, não tem colesterol, aí embaixo ele fala, mas nenhum óleo vegetal tem, né? Então repense aí. Inclusive no óleo de canola, né, Rui Medeiros? Óleo de canola. Canola, gente, nem existe canola, nem é planta. O cara bota lá, do lado do óleo de trigo, óleo de milho, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola. Mas canola? Aí o cara olha uma flor, né? Tem uma flor, margarida lá no rótulo. Fala, mas é caro esse óleo, vou levar esse óleo aqui que é mais caro. Canola, gente, é Canadian Low Acid, alguma coisa assim, né? É uma sigla, tá? Para falar que é um óleo que o canadense, né? Alguma coisa assim, criado em laboratório que não é aconselhável que você consuma, tá? Então, não tenho nada, não tô recebendo nenhum patrocínio para fazer propaganda dos outros óleos, né? Nem contra, mas assim, em casa não tem óleo de canola, porque nem uma planta né? Eu vou comer o que aquele bicho lá? É mais caro, exatamente. Aqui as pessoas às vezes têm aquela mania de levar o que é mais caro, né? Porque às vezes tá saindo na vantagem, não é bem assim, né? Aqui eu coloquei um slidezinho sobre funções do colesterol, para você tirar esse mito que colesterol é uma coisa ruim na sua vida. Na verdade, ele é essencial. Ó, participa da formação das membranas celulares, membranas plasmáticas, é precursor dos hormônios sexuais, testosterona, estrógeno e o cortisol, que é da adrenal, anti-inflamatório natural. Forma os sais biliares, então o colesterol tem a ver com a bile, tem a ver com a digestão, porque vai emulsificar as gorduras no intestino. O colesterol é precursor da vitamina D, olha que interessante isso, tá? O ato de tomar sol converte o colesterol que tem na sua pele em vitamina D, isso vai ajudar no seu metabolismo, na formação dos seus ossos, por exemplo, evitar raquitismo, tá?
Quando em excesso, obviamente, é nocivo à saúde, pois pode gerar obstrução das artérias, provocando inflamações, provocando uma doença chamada, tá, aterosclerose. Então, assim, tudo em excesso faz mal, tá, gente? Até água em excesso faz mal, tá? Então, o colesterol não é diferente. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de LDL e HDL, onde HDL significa High Density Lipoprotein, né? Ou lipoproteína de alta densidade, enquanto que LDL é o Low Density Lipoprotein, que é a lipoproteína de baixa densidade. Por quê? Porque colesterol não é solúvel no sangue, então ele precisa de uma lipoproteína para encapsular o colesterol, embalar o colesterol e levar ele pelo sangue, tá? O HDL é considerado colesterol bom, porque a função principal dele é tirar o excesso de colesterol do sangue e levar para o fígado, onde ele vai ser transformado em sais biliares, vai ser reciclado e eliminado, tá? O LDL, a princípio, tem uma função boa, que é levar colesterol para todas as células do corpo. Então é uma função muito mais difícil do que a HDL. Eu diria assim que o LDL tem mais trabalho a fazer, ele tem que percorrer um caminho maior do que o HDL. Só que, obviamente, se tiver em excesso esse LDL, isso aí pode provocar inflamação nas paredes das artérias e provocar infarto do miocárdio, entre outros problemas, tá? Níveis normais de colesterol. O colesterol total, ele deve ficar menor do que 190 miligramas por centímetro cúbico de sangue, tá? O LDL, que é o colesterol ruim, ele tem que ficar abaixo de 130. E o HDL, que é o colesterol bom, ele tem que ficar acima de 40, tá? Então, o ideal é você ter um LDL, HDL. Você tem que trazer isso aqui para um equilíbrio. Então, você tem que ter em torno de 60, sei lá, de HDL, em torno de 110, 100 de LDL, nunca vai passar. O HDL nunca vai ser maior que o LDL, como eu disse, porque o trabalho do LDL sempre vai ser maior que do HDL, tá? Então você tem que atingir um equilíbrio para que o colesterol total fique menos de 190 nesse caso, tá bom, gente? Olha, Medeiros, a última vez que eu tinha feito o exame era normal, né? Tava aí dentro do normalidade. Tá? Um pouquinho mais baixo o HDL, tá? Mas o LDL estava dentro do aceito ali, né? Aqui nós temos fosfolipídio, lembrando que aqui é a cabeça hidrofílica polar e aqui as caudas hidrofóbicas, e por isso, graças a essa propriedade, ele tem essa disposição em duas camadas, né, alinhadas ali, só que invertidas, colocando as cabeças voltadas para o lado onde tem água, ou seja, lado externo e lado interno, e isolando as caudas apolares no meio da membrana. Tá? Vou falar mais sobre isso na aula, né, mais para frente na revisão da membrana plasmática, tá bom? Aqui nós temos um mosaico da membrana plasmática mostrando que a grande parte de formação da membrana é de fosfolipídio, tá? Mas tem colesterol aqui também, tá? Ó, isso aqui é o colesterol, isso aqui fosfolipídio. O resto é proteína, é carboidrato, isso aqui é carboidrato, isso aqui é glicocálix, tá? São os componentes principais da membrana plasmática, tá bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre proteínas, tá? As proteínas são macromoléculas. Em carboidrato e lipídio, gente, eu só tinha carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses três elementos apenas, tá? Nas proteínas eu passo a ter o nitrogênio. Então é a primeira vez que o nitrogênio vai aparecer. Claro, tem alguns carboidratos, lactina, por exemplo, que tem nitrogênio. Mas assim, é uma exceção, tá? Esses polissacarídeos ali, alguns podem ter nitrogênio, mas é uma exceção. Quem aparece nitrogênio como uma forma presente, com certeza é na proteína, tá? E eu posso fazer essa associação aqui, ó. Uma parede está para uma proteína, assim como um tijolinho está para um aminoácido, tá? Então, se eu quiser construir uma parede, eu tenho que colocar vários tijolos. Se eu quiser construir uma proteína, eu tenho que colocar vários aminoácidos. Uma parede não é formada por 2 ou 3 tijolos, tá? Uma proteína não é formada por 2 ou 3 aminoácidos. Então nós temos que ter um número mínimo por volta de 50 aminoácidos mais ou menos, para que a gente possa elevar ali a classificação daquela molécula até proteína, tá bom? Basicamente essa organização, as proteínas são formadas por aminoácidos, que são as menores moléculas ali,
tá? Os aminoácidos se organizam em moléculas mais alongadas, com maior quantidade de aminoácidos, chamada de peptídeos, e aí quando esse peptídeo adquire uma certa quantidade de aminoácidos, uma forma tridimensional, ele passa a se chamar proteína, tá? Aqui falando sobre aminoácidos da nossa principal fonte alimentar, tá? Os aminoácidos conhecidos, mais famosos, são 20, certo? Desses 20, eu tenho 12 deles chamados de naturais, 12 naturais, que são aqueles que nós produzimos, e 8 os essenciais. 8 essenciais, tá? Esses 8 nós não produzimos, nós precisamos adquirir na alimentação. E veja, por exemplo, o que acontece quando eu faço uma combinação de arroz e de feijão, tá? O arroz, lembrando que é o arroz integral, não é o arroz branco, tá? O arroz branco é polido, só tem amido, não tem proteína, não tem aminoácido nenhum. O arroz que vem a casquinha, aquele arrozinho mais durinho, que tem isso aqui. O arroz tem triptofano, metionina, valina, leucina, treonina e fenilalanina. Então, 6 dos 8 aminoácidos essenciais o arroz integral tem. O feijão tem isoleucina, lisina, fenilalanina, treonina, leucina e valina. Ou seja, 6 dos 8. O feijão só não tem triptofano e metionina. O arroz só não tem lisina e isoleucina. Mas se eu fizer a combinação de arroz e feijão, eu consigo ter os 8 aminoácidos essenciais, tá? Que eu preciso para produzir os meus 12 naturais. Tudo bem, gente? Então, claro, né? Não é só de aminoácidos que a gente vive. Você precisa também de vitamina, você precisa de outros nutrientes, tá? Comer só arroz e feijão, você não vai morrer de fome com certeza, tá? Mas obviamente você pode ter outras fontes de alimento, outros vegetais, seja você um vegano, seja você um vegetariano ou até um onívoro, né? Que é aquele cara que pode comer de tudo, inclusive carne, tá? Então, não tem que ficar criticando a dieta do outro. Cuida da sua dieta e acabou, tá? O cara fica criticando o vegano criticando o carnívoro, né, Rui Medeiros? Cada um com a sua dieta, velho. Não tem que criticar nada. Se o cara quiser ser vegano, ele pode ser vegano sem nenhum problema. Ele só não vai encontrar a vitamina B12, que a vitamina B12 é exclusiva de animais, tá? Então ele vai precisar, ou ele vai ter, né, a produção de vitamina B12 no intestino, que isso pode acontecer, ou ele vai ter que ter suplemento de vitamina, porque os vegetais não têm vitamina B12. Aqui é a estrutura básica de um aminoácido. Então nós temos um carbono alfa, ou chamado também carbono, é chamado carbono quiral isso aqui, Rui? Carbono quiral. Carbono quiral. Porque ele faz 4 ligações diferentes, né? Com exceção de um. Com exceção da glicina, se eu não me engano, que ela tem um hidrogênio aqui. E aí faz 2 ligações, mas é uma exceção, tá? Então você tem aqui o grupo carboxila, C dupla OH, o grupo amina, NH2, amina ácido carboxílico. Daí vem o nome aminoácido. Você tem aqui o hidrogênio e aqui é o R, né? Esse R não tem na tabela periódica. Não tem nenhum elemento R, Rui? R não. Por que será, hein? Também não tem elemento E. Né? Não tem R. Ainda bem, porque daí você pode falar isso aqui. Se você procurar um R na tabela periódica, você não vai encontrar, porque isso não é um elemento, isso é um radical, tá? É igual a... Já teve Lego? Brincou de Lego já? Lego? Que você precisa de montar? Tinha tipo Lego, né? Tem o bonequinho do Lego, que ele não tem expressão facial, só tem aquele risquinho ali, você não sabe se o Lego, tipo uma Mona Lisa. Você não sabe se ele tá feliz, se ele tá triste. Aquela mãozinha assim, em meia lua, para encaixar. E aí você faz o quê? É um Lego padrão, você só troca o chapéu dele. Então você colocar um chapéu, Lego cowboy. Você tirar, colocar um capacete, Lego operário. Você tirou e colocou um tupete, Lego roqueiro, né? É mais ou menos um aminoácido. Se você tirar um radical e trocar, mudou. Ele era uma glicina, mas ele mudou, colocou um CH3, virou uma alanina. Mudou, colocou um anel benzênico ali, um benzeno virou uma fenilalanina, colocou um OH, virou uma tirosina, e assim vai. É só mudar o radical que o aminoácido muda. São 20 tipos de aminoácidos ao todo.
ou seja, são 20 tipos de radicais diferentes. Porém, esse esqueleto do aminoácido permanece, tá? O esqueleto permanece igual, ok? Aí nós temos aqui a ligação peptídica, que eu já comentei com vocês lá na água, tá? Que é quando eu tenho aqui, ó, carbono, dupla O, OH, esse OH vai se juntar com esse hidrogênio aqui, tá? E eles vão sair, vai sair uma molécula de água, isso aqui vai sair uma molécula de água e vai formar uma ligação peptídica aqui, ó. Aqui, ó, C, dupla O, ligação com nitrogênio e hidrogênio. Isso aqui é uma ligação peptídica. O número de ligação peptídica, gente, ligação peptídica é igual a N menos 1. N é o número de aminoácidos. Então, por exemplo, se eu tenho lá 4 aminoácidos, ó, LP é igual a 4 aminoácidos menos 1. LP é igual a 3 ligações. Por quê? Sempre é menos 1. Se eu tenho aqui, ó, 5 aminoácidos, então tem uma ligação, 2 ligações, 3, 4, tá? Hemoglobina tem 574 aminoácidos. Quer dizer que eu vou ter 573 ligações peptídicas. Para cada ligação peptídica, uma molécula de água é retirada. Então quer dizer que na hemoglobina eu tenho 574 aminoácidos, 573 ligações peptídicas e foram liberadas 573 moléculas de água para a formação da hemoglobina, tá? Então, se eu fizer essa desidratação, eu vou formar uma ligação peptídica. Se eu fizer uma hidrólise, eu vou quebrar esse dipeptídeo em 2 aminoácidos simples. Aí eu tenho a estrutura das proteínas, estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Essa estrutura aqui, gente, ela é definida geneticamente. Ela parece um fio de telefone, tá? Ó. Ela é linear, ok? Ela é linear, retinha. Aqui os aminoácidos são definidos pela ordem genética. Vai alongando esse fio começa a enrolar. Ele começa a fazer um espiral. Pensa no fio de telefone, aquele telefone antigo lá. Você tinha o gancho do telefone, você falava alô, aí saiu o fio aqui, ó. O fio saía retinho do gancho, tá? Essa estrutura aqui, o fio retinho, é a estrutura primária. Depois, ela começava a espiralizar. Essa estrutura espiralizada é a estrutura secundária. Aí pensa que esse fio deu um bololô aqui. Ele deu uma enrolada sobre ele mesmo numa estrutura tridimensional, tá? Então isso aqui passa a ser a estrutura terciária, beleza? Então basicamente é isso aqui, ó. Estrutura primária é a sequência de aminoácidos, que é definida pelo DNA geneticamente. A estrutura secundária é uma dobra tridimensional na estrutura primária, em forma de alfa hélice ou folha beta, tá? Alfa hélice e folha beta são essas definições. A estrutura terciária é uma dobra tridimensional na secundária, lembra até um pretzel aqui, tá? A estrutura terciária é essa, que forma aquele bololô. E a quaternária é uma estrutura, são 2 ou mais estruturas terciárias interagindo. É como se eu tivesse aí sim, ó, um outro fio de telefone enrolado aqui, enrolava e tinha um outro gancho aqui, ó. Pensa dessa forma, tá? Estrutura primária, secundária, terciária e as 2 terciárias ou mais, estrutura quaternária, como acontece aqui. A hemoglobina, para você ter uma ideia, ela é formada por 4 estruturas terciárias. Então ela é uma estrutura quaternária formada por 4 terciárias. E cada terciária tem um gene ali. Então você tem uma genes diferentes muitas vezes que se interagem para a formação daquela molécula, tá? Aí eu tenho a função das proteínas. É importante lembrar da função delas. Diferente das outras moléculas que nós vimos até agora, carboidratos, lipídios, as proteínas têm várias funções. Não é só função energética, tá? De armazenamento. Eu tenho proteína com estrutura mecânica, função mecânica estrutural, por exemplo, actina e miosina, tá? Eu tenho estrutura proteína com função enzimática, por exemplo, a amilase, a pepsina, tá? A fenilalanina,
fenilalanina, hidroxilase, tá? Normalmente, a terminação ase refere-se a uma enzima, mas não é uma padrão. Por exemplo, a pepsina não tem ase, mas você tem amilase, lipase, fenilalanina hidroxilase, desidrogenase, carboxilase, tem um monte de enzima desse jeito, tá? Hormonal, então aqui nós temos, por exemplo, a insulina hormonal, os anticorpos, as chamadas imunoglobulinas, as chamadas IGs, né? IgM, IgG, IgA, IgD, tá? Os canais da membrana, os canais de proteína de membrana, que funcionam como transporte. Transporte de gases, por exemplo, como as globinas. Então você tem a hemoglobina, a mioglobina, a hemoglobina fetal, tudo bem? Entre outras funções aqui, essas são as principais, tá? De todas as funções, é claro que é importante saber um pouquinho de cada uma delas, mas eu destaco uma em específico, que seriam as enzimas. Então eu chego a brincar assim que se eu fosse colocar no vestibular uma questão sobre proteína, 60% de chance de cair uma questão sobre enzima. Tá? Quando a gente filtra lá nos bancos de questões que nós temos acesso para montar as provas, quando você filtra lá proteína, tem, sei lá, 200 questões. Enzima, cara, 60% é de enzima, tá? Então assim, dê um carinho maior aí quando você for fazer sua revisão, porque enzima cai bastante, tá bom? Então basicamente esse gráfico é clássico, é o gráfico da energia de ativação necessária para que ocorra a reação. Então o que acontece? Aqui você tem o estado inicial da reação, os reagentes estão ali. Para que esses reagentes reajam entre si e a reação aconteça, eu preciso de uma energia. Essa energia vai ativar os reagentes e vai acontecer. Normalmente, essa energia é dada pelo calor, né? O cara vai aumentando o calor do sistema ali, vai chegar um momento que essa energia, esse calor está tão alto que eles reagem entre si. Só que a gente não pode aumentar calor no nosso corpo. Lembra que a gente tem um problema, né? Nós não suportamos grandes variações de temperatura. Então nós não poderíamos ter o nosso corpo a 60 graus para que as reações acontecessem espontaneamente ali, tá? Eu não posso ter essa elevação de energia aqui para que aconteça a reação. Então eu preciso de enzima. A enzima vai diminuir essa energia necessária para que a reação aconteça. No final, a reação vai acontecer sem que a energia tivesse sido tão grande. A consequência é que eu não preciso elevar tanto a temperatura do sistema assim para que a reação aconteça. Então as enzimas são vitais, elas são fundamentais, sem elas as reações não acontecem dentro dos seres vivos, tá? Então lembra esse gráfico, aqui é sem enzima, reação não catalisada, e essa curva menorzinha é a reação com enzima, é a reação catalisada, tá? Então ela vai facilitar, ela vai acelerar esse processo, tudo bem? Chamar de catalisadores biológicos. Outra coisa importante lembrar é que as enzimas são altamente específicas. Elas funcionam no modelo chamado chave-fechadura. Por quê? Para que a fechadura seja aberta, a chave tem que encaixar perfeitamente na fechadura. E esse modelo aqui é fantástico, tá? Porque para que a reação aconteça, a enzima e o seu substrato, que é a molécula sobre o qual a enzima age, tem que ter um encaixe perfeito. Se esse encaixe não acontecer, a reação não ocorre. Então, por exemplo, aqui nós temos a maltose, que é um substrato, reagindo com a maltase, que é a sua enzima. O encaixe ocorre perfeitamente. Esse local aqui, ó, onde há um encaixe na enzima, chama-se sítio de ligação. Sítio de ligação ou sítio de ativação, tá? É onde ocorre o encaixe para que a reação aconteça. Então, nesse caso, eu tenho chamado modelo, tá? Complexo enzima-substrato. Complexo enzima-substrato. Substrato. Ok? Por quê? Porque nesse caso estão encaixados perfeitamente.
Nesse momento a reação está acontecendo. Quando terminar, a reação ocorreu, nesse caso foi a separação da maltose em glicose e glicose, veja que a enzima não foi consumida. A enzima não é consumida durante a reação. Então ela não é um reagente, ela não faz parte da reação nesse caso. Ela participa catalisando os reagentes em produtos, tá? Mas ela não é consumida nesse caso, beleza? Então tem essa peculiaridade. Aqui do lado eu tenho uma molécula de sacarose que está querendo entrar na maltase, só que ela não vai conseguir encaixar. Por mais que ela tenha uma glicose, que um lado encaixe, o outro não encaixa. Então não vai haver reação aqui, tá? Precisa haver um encaixe perfeito para que isso aconteça. Veja essa outra situação aqui, ó. Eu tenho a enzima, o substrato, o sítio ativo, tá? Eu tenho o complexo enzima-substrato, eu tenho os produtos e a enzima perfeita, a enzima não foi consumida. E a reação contrária também é catalisada. Se eu pegar lá os substratos separados, eles se encaixar, eu consigo fazer a reação contrária, tá bom? Então, se eu quebrei a maltase em glicose mais glicose, eu poderia construir a maltose, tá? Juntando glicose com glicose. Daria para fazer o processo contrário, beleza? Tem algumas coisas que nós precisamos saber, por exemplo, os fatores que influenciam na atividade enzimática. Enzimática, tá? Por exemplo, o primeiro fator é o pH, tá? Na verdade, temperatura, depois que é o pH. Primeiro fator, temperatura. Segundo fator é o pH. Terceiro fator é a concentração do substrato. Tá? Então veja aqui, ó. Cada enzima tem a sua temperatura ótima para trabalhar. Conforme você vai elevando a temperatura, ela vai trabalhando mais, vai trabalhando mais, vai trabalhando mais. Quando ela chega no ponto máximo de atividade, eu digo que atingiu-se aqui a temperatura ótima, tá? Ótimo de trabalho. Quer dizer que a partir desse momento, se eu elevar mais a temperatura, eu começo a perder desempenho. Ela começa a perder, a cair de produção, porque normalmente ela ocorre um processo de desnaturação, tá? De modo geral, dentro de um único indivíduo, todas as enzimas trabalham na mesma temperatura. Porque a gente tem, né, o nosso corpo, apesar de ter alguns extremos, as extremidades serem mais geladas do que a parte do meio, de forma geral, o nosso corpo está constante a 36 graus e meio. Então, é aproximadamente nessa temperatura que as nossas enzimas trabalham melhor, tá? Só que se eu comparar isso aqui com bactérias termófilas, aquelas bactérias que vivem em fontes lá no fundo do oceano, aquelas ressurgências, né? Lá pode chegar a 70, 80 graus, às vezes até mais do que isso. E elas trabalham, as enzimas delas trabalham perfeitamente nessa temperatura. Então as nossas enzimas nunca suportariam aquela temperatura. E ao mesmo tempo, se você trazer uma bactéria dessa para a nossa realidade, ela também não suportaria a realidade que nós temos, tá? Então, cada um no seu quadrado ali, cada um com a sua temperatura ótima. O que importa dizer é que na temperatura onde a enzima atinge o seu máximo, tá, de trabalho, é porque ela está na temperatura ótima, tá bom? Aqui é com relação ao pH. O pH dentro do corpo humano, ele vai variar de acordo com alguns lugares, principalmente no digestório, e as enzimas também variam nesse trabalho. Então, por exemplo, a pepsina, que é uma enzima do estômago, o seu pH ideal é em torno de 2, 3, é um pH ácido, tá? Enquanto a ptialina, amilase salivar, que está na boca, o seu pH ideal é em torno de 7, 7 e pouquinho, é um pH neutro. E a tripsina, que é uma enzima do pâncreas, que atua no intestino delgado, é uma enzima que tem o seu pH ideal, um pH alcalino, em torno de 10, mais ou menos, tá? Se você variar esse pH para mais ou para menos, cada uma dessas enzimas vai sofrer consequências e elas não conseguirão ter seu ótimo desempenho, tá?
Além disso, se essa temperatura for alta demais ou se o pH for muito discrepante do seu ótimo, pode acontecer o processo de desnaturação. Desnaturação é quando a enzima perde a forma. E nós já vimos que, como a enzima depende da chave fechadura, do seu encaixe perfeito, caso ela perca a forma, ela perde a sua função. É como se você pegasse uma chave e desse uma pequena lixada naquela chave, ela já não encaixa mais. Se ela encaixar, ela não consegue girar. Quem já fez cópia de chave aqui sabe o que eu estou falando, né? Você foi lá até o chaveiro, fez a cópia, pagou, você chegou na sua casa, a chave não abriu. E era cópia, porque às vezes faltava 1 milímetro ali que não havia sido lixado direito e não encaixava e não rodava. Aqui é a mesma coisa. Se houver qualquer alteração em pH e em temperatura, pode haver desnaturação. E essa desnaturação pode ser irreversível. Por exemplo, como acontece com o leite, quando o leite coalha, quando você acrescenta limão no leite ou acrescenta bactérias que fazem fermentação, o ácido lático ali provoca o talhar, o coalhar da caseína, que não tem reversão aqui. Não adianta você pegar o queijo, bater no liquidificador para ver se ele volta a ser leite, que não vai acontecer, tá? Mesma coisa, você fritar um ovo, a clara do ovo numa temperatura elevada, ela deixa de ser líquida e transparente e passa a ser sólida e opaca. Não adianta você tentar voltar atrás ali, fritar um bife, né? O bife, a carne tá vermelha, ele tá molinha, fritou o bife, ficou escura e endureceu, não vai voltar ao que era. São desnaturações irreversíveis. Agora, algumas enzimas dentro do corpo, elas podem ter desnaturações reversíveis, tá? Isso vai depender muito de cada situação. Aqui, ó, esse é o formato da enzima. Esse é o formato da enzima desnaturada. Olha como ela mudou o formato e, obviamente, ela não vai reagir com o seu substrato, tá? E aqui é para mostrar a concentração do substrato. Muitas vezes, gente, uma enzima ela não trabalha direito ou você não tem uma reação adequada porque falta matéria-prima, falta substrato. Nesse primeiro caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 enzimas, só que só uma delas está trabalhando. Então eu tenho aqui, ó, 1/5 da capacidade enzimática funcionando. Por quê? Porque eu não tenho o que fazer. O pessoal está ocioso aqui, as enzimas estão paradas, ociosas, tá? Nesse segundo desenho, eu tenho 2/5 das enzimas ocupadas, porque falta matéria-prima. Eu aumentei mais um pouquinho de substrato, aquelas enzimas começaram a trabalhar. Nesse terceiro caso, eu tenho todas trabalhando, 5/5. Eu atingi uma saturação enzimática aqui. É como se eu tivesse feito esse gráfico, ó. Você vai subindo, subindo, subindo e passa a ser constante. Por quê? Nesse caso, esse constante é quando todas as enzimas atingiram a saturação. Todas elas estão saturadas. Aqui houve uma saturação enzimática. Saturação enzimática, tá? Então houve uma saturação enzimática nesse caso e não adianta eu aumentar mais substrato. Eu tenho que aumentar mais enzimas para que a reação aconteça, beleza? Vamos lá. Agora eu escolhi uma questão que é a questão número 1, é a primeira questão da apostila de vocês, que fala um pouquinho sobre esse assunto que a gente acabou de revisar. Olha lá, Enem de 2017. Sabe-se que as enzimas podem ter suas atividades reguladas por diferentes condições de temperatura e pH. Foi realizado um experimento para testar as condições ótimas para a atividade de uma determinada enzima. Os resultados são apresentados no gráfico. Então veja só, gráfico de atividade enzimática. A primeira barrinha mostra 10 graus Celsius, pH 7. Tá? A segunda barrinha, 20 graus Celsius, pH menor que 7. Ok? 30 graus Celsius, pH menor que 7. Então esses três primeiros experimentos foram num pH ácido, menor que 7, tá? Depois ele refez o experimento com outros grupos. 10 graus com pH maior que 7, 20 graus com pH maior que 7 e 30 graus com pH maior que 7, tá? Então esse aqui é um pH alcalino, pH básico, beleza? Aí, né, em relação ao funcionamento das enzimas, o resultado obtido indicam que, letra A, o aumento do pH leva a uma atividade maior da enzima. O aumento do pH leva a uma atividade maior da enzima. Ó, essas primeiras 3 barras eram um ambiente ácido, tá? As outras 3 em ambiente alcalino, ou seja, eu aumentei o pH e ao contrário, eu tive uma atividade menor da enzima, tá bom?
A temperatura baixa, 10 graus Celsius, é o principal inibidor da enzima. Veja, aqui eu tenho 10 graus Celsius, vai até aqui. Aqui eu tenho 10 graus Celsius, vai até aqui. Mas veja, aqui eu tenho 20 graus Celsius. Esse 20 graus Celsius é menor que o primeiro 10 graus Celsius. Então não é bem o 10 graus Celsius que está inibindo a enzima. Porque com 20 graus Celsius teve um resultado pior do que com 10. Tá? Não pode ser letra B. Ambiente básico reduz a quantidade de enzima necessária para a reação. Eu não tenho como afirmar isso aqui. Tá? Eu sei que reduziu a atividade da enzima, mas eu não sei se reduziu por falta de enzima. A atividade diminuiu, mas eu não sei se foi por falta de enzima. Não tem como afirmar isso aqui. Tá? Ambiente básico reduz a quantidade de substrato metabolizado pela enzima. Isso eu tenho como fazer. Por quê? Se aqui reduziu a atividade da enzima, no ambiente alcalino, ó, todas as barras do ambiente alcalino são menores que a menor barra no ambiente ácido. Até o melhor resultado do alcalino é pior do que o melhor pior no ácido. Então significa que a atividade enzimática é menor, significa que ela está metabolizando menos substrato por ser a atividade enzimática menor. A temperatura ótima de funcionamento da enzima é de 30 graus, independente do pH. Veja, aqui é 30 graus, só que no pH alcalino, como eu disse, é menor do que o pior resultado no pH ácido. Então, na verdade, é o pH que influencia nesse caso. Portanto, a resposta aqui é a letra D de dado, tá? É um ambiente básico que reduz a quantidade de substrato metabolizado pela enzima. Quanto tempo temos aí de gravação, Remedeiros? Por favor. 1h23. Beleza. Ó, Enem 2013, tá? Há processos industriais que envolvem reações químicas na obtenção de diversos produtos ou bens consumidos pelo homem. Determinadas etapas de obtenção desses produtos empregam catalisadores químicos tradicionais, têm sido, na medida do possível, substituídos por enzimas. Em processos industriais, uma das vantagens de se substituírem os catalisadores químicos tradicionais por enzimas ocorre do fato destas serem consumidas durante o processo. Lembra, enzima não é consumida durante a reação. Ela reage, ela acelera a reação, ela diminui a energia de ativação, mas ela não é consumida. Elas são compostos orgânicos e biodegradáveis? A princípio sim, tá? Essa aí parece correta, mas eu nunca vou marcar de cara e vou pular para a próxima questão. Tem que conferir todas. Inespecíficas para o substrato, toda enzima é específica, chave e fechadura, não se esqueça disso. Inespecífica não. Estáveis em variações de temperatura, já vimos que a temperatura é um dos fatores que influencia na atividade enzimática, então elas não podem ser estáveis. Substratos nas reações químicas, a enzima nunca é um substrato, ela sempre é um catalisador, ela vai ajudar o substrato a conseguir reagir, e não ela como reagente, tá? Portanto, aqui nós temos a letra B. Elas são compostos orgânicos porque são proteínas, e sendo proteínas elas são biodegradáveis, elas podem ser decompostas, não fazendo mal para o ambiente, por exemplo, tá? Então essa é mais uma questãozinha, ok? Vou falar um pouquinho agora para vocês sobre vitaminas, certo? Fazer uma revisão rápida de vitaminas para a gente fazer mais duas questõezinhas. Então, ó, vitaminas, elas podem ser lipossolúveis e hidrossolúveis. As lipossolúveis são solúveis em lipídios, são encontradas e armazenadas no tecido adiposo, nas gorduras, tá? E elas são difíceis de serem excretadas, porque elas não se dissolvem na urina, na água. Portanto, vitaminas lipossolúveis em excesso podem ser tóxicas. Como minha tia dizia, cadê o gordinho da tia? Cadê o gordinho? E apertava a bochecha do prof quando era pequenininho. Cadê? Ó, K-A-D
E. Vitamina K, vitamina A, vitamina D, vitamina E, gordinho, gordura, lipídio, são lipossolúveis. Não se esqueça, é um macete do prof. Ó, cadê o gordinho? Beleza? KADE. Vitamina K, vitamina A, vitamina D, vitamina E, todas elas são lipossolúveis. O que sobrou são hidrossolúveis, vitamina C e complexo B, tá bom? Só não pode fazer KD com C, tá? O cara esquece, faz KD o gordinho, faz com C, aí você errou, porque a vitamina C, ela é hidrossolúvel, tá bom? Vitamina K, gente, faz uma tabelinha aí com o nome das vitaminas, porque é importante. Então, vitamina K, filoquinona, beleza? Eu vou falando sempre o nome comum e o nome mais científico dela. Ela atua na coagulação sanguínea. Ela é produzida também no nosso organismo pelas bactérias intestinais, como a Escherichia coli. Então ela é importante na nossa flora intestinal, tá? Flora intestinal, ok? A carência da vitamina K vai gerar hemorragias. Eu vou encontrar a vitamina K nas folhas verdes, nas castanhas, e as bactérias, como eu disse, são fontes importantes na produção dessa vitamina. A segunda vitamina é a vitamina A, que é o retinol. Retinol lembra retina, lembra cones e bastonetes, então lembra que a vitamina A ela tem um papel importante na visão. Elas são produzidas através dos carotenos da alimentação, que são convertidos em vitamina A nos animais, tá? Elas atuam na produção de um pigmento visual chamado de rodopsina, que está nos bastonetes. Bastonetes são as células sensíveis à luz. Cones veem cores, tá? Então, quando a gente está vendo em cor, é porque a luz está muito forte, tem muita luz, a gente não precisa usar os bastonetes. Quando apaga a luz e fica aquela escuridão, os bastonetes são acionados. Quem tem deficiência de vitamina A tem dificuldade de enxergar no escuro, por isso que é chamado de cegueira noturna a carência de vitamina A. Então, ó, carência de vitamina A chama-se hemeralopia, ou cegueira noturna, que é a dificuldade de enxergar em locais escuros, aquela adaptação visual, entrar num túnel, numa viagem de carro, por exemplo, tem uma certa dificuldade. Além disso, tem um aspecto de areia nas pálpebras, o chamado olhos secos, xeroftalmia, você pisca e parece que tem areia, dá vontade de coçar e pode machucar, pode ser uma carência de vitamina A, tá bom? Então, todos os vegetais amarelos, laranjas e vermelhos, de certa forma, contêm vitamina A. Além disso, eu posso encontrar também na gema do ovo, na manteiga, no fígado, em peixes de origem animal, né? Não só em vegetais de caroteno, tá bom? A vitamina D, eu coloquei entre parênteses hormônio, tá, gente? Porque alguns pesquisadores dizem que a vitamina D é tão importante que ela já é considerada um hormônio, porque ela não atua somente nos ossos e dentes, ela pode ter papéis importantes no metabolismo como um todo, tá? Calciferol, lembra? Vitamina D, cálcio, ossos e dentes. Então ela é o calciferol. Ela não está nos ossos e dentes. Vitamina D não tem ossos e dentes, mas ela participa da absorção de cálcio e de fósforo para a formação de ossos e dentes, tá? A luz do sol estimula a conversão do colesterol da pele em colecalciferol, que é um precursor da vitamina D. Então, de certa forma, tomar sol regularmente, com precaução, tá? Faz com que você não necessite tomar suplementos de vitamina D, você naturalmente vai produzir. A carência pode provocar o raquitismo na infância, tá? E depois, na fase adulta, pode provocar deformações ósseas ou enfraquecimento dos ossos por falta de deposição de cálcio e fósforo, tá? Ovos, verduras, óleo de fígado de peixe ou de bacalhau, que vem em cápsula, ou né, naquele emulsão Scott, que era um remédio maldito vendido nas farmácias, né? Pode. Você gostava de emulsão Scott, Will Medeiros? O gostinho de... Mas você gostava do sabor original ou sabor laranja? Sabor bacalhau mesmo. Tinha um sabor laranja que tinha gosto de inferno, né, velho? Era um sabor meio duvidoso ali, tá? Do emulsão Scott. Vitamina E é o tocoferol, tá? Pensa, o ratinho foi se reproduzir e tomou um toco da ratinha. Lembra dessa, ó. Tocoferol, tomou um toco, tá? Porque ele tem a ver com a reprodução, tem a ver com esterilidade. Atua na integridade muscular e resistência das hemácias à hemólise, ou seja, rompimento das hemácias. Previne
a oxidação de lipídios, ou seja, é considerada uma vitamina antioxidante. Tem gente que fala que a vitamina E evita envelhecimento e toma suplementos e suplementos de vitamina E, tá? Sem ter uma comprovação científica muito comprovada, né? Mas enfim, que é aquela história que se não vai te matar, vai te ajudar, tá valendo, né? Ratos previnem a esterilidade, por isso que eu falei do tocoferol. Tomou o toco porque ele não consegue se reproduzir se ele não tiver a vitamina E. Pele escamosa, fraqueza, atrofia muscular, esterilidade masculina, prevenção ao aborto, tá? Ou aborto no caso, na fêmea, tá? São as carências. Leite, amendoim, verduras e carnes magras são as principais fontes de vitamina E, tá bom? As vitaminas hidrossolúveis, como eu falei, vitamina C e complexo B, tá? São aquelas que são solúveis em água, são excretadas na urina, por isso elas não são tóxicas em excesso. Não quer dizer que você pode tomar toneladas de vitamina. Se você tomar um vidro inteiro daquele Redoxon, né? Aquelas pastilhas efervescentes, com certeza você vai ter um revertério gastrointestinal, também conhecido como diarreia, tá? Complexo B e vitamina C são as duas vitaminas principais aqui desse grupo, tá? Eu vou falar aqui para vocês da B1, da B2, da B3 e da B12, que são as principais delas. A B1 chama-se tiamina. Tiamina, ela atua no ciclo de Krebs, ela é muito importante para o metabolismo energético das células. A falta de B1 gera beriberi, que é uma doença que causa lesões dolorosas nos nervos e limitação de movimentos, tá bom? Fontes de vitamina B1, cereais, fígado, carne de porco, ovos, vegetais folhosos e levedo, né? Levedo é um suplemento, aí, é tipo uma levedura, né? Que as pessoas tomam em cápsula também, dizem que é fonte de vitamina. O levedo dissolvido, né? Não é aconselhado. Solubilizado em água, em malte, lúpulo, né? Melhor não, né? Vamos evitar. As vitaminas B2 e B3. A B2 é a riboflavina, riboflavina, e a B3 é a niacina, o ácido nicotínico. Tá? Ácido nicotínico. Daí vem o nome, ó, NAD. O NAD é a nicotinamida adenina dinucleotídeo, derivada da vitamina B3, que é a niacina, o ácido nicotínico. O FAD é a flavina adenina dinucleotídeo, que é derivada da vitamina B2, a riboflavina, tá? Essas duas moléculas são receptores intermediários de elétrons e hidrogênios nos metabolismos, na respiração celular principalmente, na fotossíntese você tem o NADH, tá? Que depois vai virar o NADPH, que são derivados dessa mesma vitamina. A carência de B2 provoca uma doença chamada de queilose, tá? E a de B3, o chamado pelagra, ou a doença do DDD, né? DDD é dermatite, diarreia e demência, que é chamada de pelagra, essa siglazinha simpática chamada DDD. Você lembra do DDD, Rui Medeiros? DDD. Tinha uns gurizinhos que fantasiaram de DDD, você não lembra? Ah, você é muito novinho, velho. Tinha uma campanha da Embratel. Ah, isso eu lembro. Tinha uns gordinhos lá. E os gordinhos vestidos de DDD, você nunca viu? Procura no Google lá. Gordinho do DDD. Tinha um vermelho, um verde e um azul, acho, para fazer a campanha do DDD. Procura lá depois. Aí, ó, verduras, leite, ovos, milho, carne magra e fígado são as fontes de vitamina B2. E a vitamina B12, tá, também chamada de cianocobalamina, atua na formação das hemácias, na síntese dos nucleotídeos, tá? São produzidas por bactérias da nossa flora intestinal, assim como a vitamina K, tá bom? Provoca a sua carência, chamada anemia perniciosa, ou anemia perigosa, que é uma falta na produção de hemácias, tá? Fontes de vitamina B12, fígado, carnes vermelhas, ovos, leite, além das bactérias intestinais. Então, por exemplo, o vegano, ou ele tem vitamina B12 das bactérias intestinais, ou ele come alguma coisa derivada de animal, ou então ele toma suplemento, tá? Basicamente isso, ok?
E por último, a vitamina C é o ácido ascórbico, conhecido como ácido ascórbico. Ela tem a ver com a síntese de colágeno. Então, colágeno está nos tecidos conjuntivos, tá? Principalmente nas gengivas, e previne infecções e sangramentos. Tá? O escorbuto, que era aquela doença dos marinheiros, porque ficavam longos períodos sem ingerir nada de verdura, de legumes, nada que contivesse frutas, né, que contivesse vitamina C. Tá? Oi? Quase nada que tivesse água. Acabava, na verdade, nas primeiras semanas de viagem já acabava esses produtos perecíveis. O resto era tudo coisa conservada no sal, geralmente, né? O escorbuto, que era o sangramento nas gengivas, enfraquecimento, queda de dentes. Então, quando você assiste lá Piratas do Caribe, você vê aqueles caras elegantes assim, meio sujo, na verdade tinha todo mundo ser banguelo ali, né, velho? Porque era uma banguelada geral ali, os marinheiros. O Jack Sparrow mesmo tinha que ser só um banguelão, né? Não tinha que ter dente nenhum ali. Frutas cítricas, tomates, couve, repolho são os exemplos de alimentos com vitamina C. Pra gente fechar nossa aula aqui, ó, separei mais duas questõezinhas do Enem para fazer com vocês. A primeira é a 12ª da apostila Enem 2012. De acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna ou nictalopia, também chamada de hemeralopia, tá? É uma doença caracterizada pela dificuldade de se enxergar em ambientes com baixa luminosidade. Sua ocorrência pode estar relacionada com uma alteração ocular congênita ou a problemas nutricionais. Com esse sintoma, uma senhora dirigiu-se ao serviço de saúde e seu médico sugeriu a ingestão de vegetais ricos em carotenoides, como a cenoura, tá? Essa indicação médica deve-se ao fato de os carotenoides que são precursores de hormônios estimulantes da regeneração secular da retina, enzimas utilizadas na geração de ATP pela respiração celular, vitamina A necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras, tocoferol, uma vitamina com função na propagação dos impulsos nervosos, tocoferol lembra? Vitamina E. Vitamina C, substância antioxidante que diminui a degeneração de cones e de bastonetes. Então ele misturou algumas coisas aqui, né? Ele misturou a vitamina C com o cone bastonete, falou do tocoferol com impulso nervoso, mas na verdade a resposta é a letra C. A vitamina A, derivada dos carotenoides, necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras como cones e bastonetes. Cones e bastonetes. Na verdade, são os bastonetes os principais, tá? Os cones, eles não são tão afetados porque eles enxergam em cores. São os bastonetes que são os mais afetados com falta de vitamina A, porque não tem rodopsina, que é um pigmento fotossensível. Tudo bem? E a última questão aqui, a questão 14. Estudos mostram que a prática de esportes pode aumentar a produção de radicais livres, um subproduto da nossa respiração que está ligado ao processo de envelhecimento celular e ao surgimento de doenças como câncer. Para neutralizar essas moléculas, as células, quem faz esporte deve dar atenção especial aos antioxidantes. As vitaminas E, C, E e o selênio fazem parte desse grupo. Então isso é uma afirmação, ele não está pedindo sua opinião, tá? Para você julgar é verdade, ele está falando aqui, então não discuta com a questão. A ação antioxidante das vitaminas C e E e do selênio deve-se à sua capacidade de reagir com os radicais livres gerados no metabolismo celular através do processo de oxidação, diminuir a produção de oxigênio no organismo e o processo de combustão que gera radicais livres. Veja, o cara está falando que é um atleta. Se eu vou ingerir isso aqui para diminuir a produção de oxigênio, não tem muito a ver, né? O cara vai diminuir a sua produção, o seu desempenho. Aderir à membrana das mitocôndrias interferindo no mecanismo de formação dos radicais livres. Se isso acontecer, interfere também na produção de energia. Não é o que a gente tem que fazer. Inibir as reações em cadeia utilizadas no metabolismo celular para a geração de radicais livres. Reações em cadeia utilizadas no metabolismo celular para a geração dos radicais. Ficou meio sem sentido essa frase, tá? Induzir a adaptação do organismo em resposta à geração desses radicais livres. Induzir adaptação é uma coisa meio de evolução, que eu estou induzindo uma adaptação. Você nunca induz nada, quem induz é a ideia de Lamarck. Então,
Pula fora dessa, tá? A resposta é letra A, tá, gente? Então, ó, essas moléculas, a vitamina C, a vitamina E, o selênio, eles vão reagir com os radicais livres como se eles estivessem o quê? Neutralizando esses radicais. Eu não vou interferir na respiração, na produção de energia, eu tenho que interferir nesse subproduto. Essa coisa que faz mal aqui, que é o radical livre, tá? Oxidando, fazendo uma oxidação desse radical livre, consequentemente diminuindo a reatividade dele, porque ele é altamente reativo. Se você oxida, tá, o radical livre, você diminui a reatividade dele, tá bom? Então é isso, tá? Eu vou encerrar a nossa aulinha por hoje. Nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula de revisão, tá? Agora eu deixo para vocês a realização da bateria de exercícios que resta. Lembrando que eu ainda não finalizei citologia, tá, gente? Na próxima aula, nós vamos continuar a citologia, vamos fazer mais uma revisão dos próximos assuntos, célula, membrana plasmática, organelas, tá? Metabolismo e mais uma aula. As 3 primeiras aulas do nosso curso, essa e as próximas 2, são de citologia, tá? Então você pode revisar o conteúdo, fazer os exercícios e depois, né, tirar as dúvidas comigo aí, tá bom? Então é isso. Um grande abraço, obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau, tchau.